Proteínas. As proteínas são macromoléculas complexas e essenciais para a vida em todos os organismos vivos. Elas são compostas por unidades menores chamadas de aminoácidos, que são unidades fundamentais que se unem por meio de ligações peptídicas. As proteínas são como tijolos fundamentais para a construção e funcionamento do nosso corpo. Elas são macromoléculas complexas, feitas a partir de unidades menores de aminoácidos. Vamos imaginar que cada aminoácido é como uma peça de Lego, e as proteínas são como as estruturas que você pode montar com estas peças. Assim como as diferentes combinações de peças de Lego podem criar diferentes objetos, diferentes combinações de aminoácidos podem criar diferentes tipos de proteínas. As proteínas desempenham uma variedade de funções vitais no organismo, incluindo função estrutural. Proteínas como a queratina, colágeno e elastina fornecem estrutura e suporte para células, tecidos e órgãos. Elas são componentes essenciais de estruturas como cabelos, unhas, pele, ossos e cartilagens. Função enzimática. As enzimas são proteínas que catalisam reações químicas no organismo, acelerando-as e permitindo que ocorram em condições compatíveis com a vida. Elas são fundamentais para processos metabólicos, como digestão de alimentos, produção de energia e síntese de moléculas essenciais. Função de transporte. Proteínas como a hemoglobina transportam substâncias como oxigênio, dióxido de carbono, nutrientes, hormônios e íons através do sangue e das membranas celulares. Essas proteínas garantem a distribuição eficiente de substâncias vitais pelo corpo. Função de defesa. Anticorpos, produzidos pelo sistema imunológico, são proteínas que reconhecem e neutralizam invasores estranhos, como vírus, bactérias e toxinas. Além disso, algumas proteínas, como as interferonas, desempenham um papel importante na resposta imune contra infecções virais. Função de regulação. Hormônios são proteínas ou peptídeos que atuam como mensageiros químicos, coordenando processos fisiológicos em todo o corpo. Eles regulam o crescimento, o desenvolvimento, o metabolismo, a reprodução e outras funções corporais. Função de movimento. Proteínas contráteis, como a actina e a miosina, estão envolvidas na contração muscular e no movimento celular. Elas permitem o movimento dos músculos esqueléticos, contração do coração e movimentos celulares, como a divisão celular e o deslocamento de organelas. Já sabemos que a proteína pode exercer várias funções diferentes. Mas o que torna uma proteína uma enzima, hormônio, proteína estrutural ou anticorpo? Como elas se diferenciam quimicamente? As diferenças mais óbvias estão na estrutura, e é a estrutura que vamos discutir a seguir. Estrutura das proteínas. O ser humano tem a capacidade de codificar mais de 1 milhão de proteínas diferentes. Cada proteína tem sua própria sequência de aminoácidos que resulta em uma estrutura específica, dando a ela uma função específica. Geralmente definimos as estruturas das proteínas em 4 níveis diferentes: primária, secundária, terciária, quaternária. Primária. O elemento mais importante de uma estrutura primária é a sequência dos resíduos dos aminoácidos. Todas as ligações são covalentes ligando os resíduos de aminoácidos em uma cadeia polipeptídica. A estrutura primária de uma proteína determina como ela se novela em sua estrutura tridimensional própria e única, e isso por sua vez determina a função da proteína. As proteínas com funções diferentes sempre têm sequências de aminoácidos distintas. Milhares de doenças foram rastreadas quanto à produção de proteínas defeituosas. Secundária. Qualquer segmento de cadeia peptídica descreve o arranjo espacial de átomos na cadeia principal, sem considerar a posição das cadeias laterais ou relação com outros segmentos. Hélices alfas, estrutura onde o esqueleto polipeptídico é firmemente enrolado em torno de um eixo imaginário longitudinalmente no centro da hélice, maximiza o uso de ligações de hidrogênio internas. Folhas beta, o esqueleto da cadeia peptídica está estendido em forma de zigue-zague. Essa é uma conformação mais estendida da cadeia polipeptídica. Terciária. Arranjo tridimensional de todos os átomos de uma proteína. É formada quando a cadeia polipeptídica completa dobra-se e se enrola em uma forma tridimensional única. Essa estrutura inclui aspectos de longo alcance, aminoácidos que estão distantes na sequência e em diferentes tipos de estruturas secundárias podem interagir quando a estrutura da proteína estiver totalmente enovelada. Quaternária.
É o arranjo de subunidades proteicas em complexo tridimensionais. Geralmente é o último estágio de formação de uma proteína funcional. Neste nível, as subunidades individuais se associam para formar uma única estrutura. Resumindo, as proteínas são verdadeiramente os blocos de construção da vida, desempenhando papéis vitais em todos os aspectos da biologia e da saúde humana.